Vamos saber se está gravando. Sério. Tá gravando sim. Já deu para perceber que eu sou péssimo com isso, né? Vamos lá então. O que acontece? Primeiro que alguém mandou mensagem lá no grupo perguntando quanto tempo levava para corrigir as redações. Em média, uma semana. Porque é o tempo que a gente tiver livre para fazer as coisas, a gente vai utilizar para tentar ajudar vocês aí. E as redações ainda não foram corrigidas, a gente vou tentar corrigir hoje ou amanhã e mandar por e-mail de volta. Hoje, nesse horário, vocês têm aula com o Borges, que é física, mas ele teve um problema sempre vai acontecer isso, gente. Vocês vão ter uma aula marcada, mas ela vai ser trocada de dia porque o professor não pode, teve algum imprevisto, teve algum compromisso, e é o que aconteceu hoje. Ele falou comigo, falei que eu podia pegar no lugar dele e ele vai ficar com a minha aula na quinta-feira. E mais tarde eles vão ter aula de redação de novo, só que vai ser com a Juliana e ela vai apresentar um tema, aí não vai ser mais minha função. E por nada, Samira, que eu pensei. Na verdade, não era para existir esse horário aqui. A minha parte de correção era para ficar por trás das câmeras, eu ia só corrigir e enviar para vocês. Só que o projeto não aceitou isso, achou que ia acabar ficando mais fácil para mim. E então eu vou tentar transformar esse tempo da gente em uma coisa produtiva. Então, eu vou trazer para vocês algumas coisas sobre gramática. Pensei nisso. Se alguém tiver alguma sugestão, também pode mandar. E eu acho que vai ajudar bastante, porque é uma coisa que a gente tem muita dificuldade, né? E que muitas vezes passa batido, principalmente no ensino público. Eu fui ver gramática quando eu fui fazer cursinho. Mas então vamos começar aqui. Tô ficando incomodado com quantidade de pessoas que tá entrando muito pouca gente nisso, gente. Tinha que entrar mais, a galera tinha que aproveitar mais. Não sei se não está sendo difundido o suficiente. Pô, é uma oportunidade tão, tipo, tempo, vocês vão ver quando vocês entrarem na faculdade, que tempo é uma coisa rara. E quando a gente tem tempo, a gente quer dormir ou a gente quer fazer nada. E a gente está tirando uma hora do nosso tempo para fazer isso aqui, sabe? Eu acho que a galera devia aproveitar mais, sair do grupo do WhatsApp e vir para cá, aproveitar a aula, assistir, enfim, mais, né? Cada um aproveita suas oportunidades do jeito que acha melhor. Que bom que vocês estão aqui, fico feliz. Vamos lá. Esse computador tá me deixando. Eu acho que não existe um meme melhor para a gente começar do que isso aqui. Quando a gente fala sobre vírgula, a gente fala vírgula. Sabe usar vírgula? As pessoas já ficam, será que eu sei? Será que eu sei? Eu já ouvi muitas histórias engraçadas sobre o uso da vírgula. E eu escutei de um amigo uma vez que ele falou que ele ia passando o texto onde ele sentia que tinha que ter uma vírgula, ele colocava. Ele escrevia o texto todo, depois ele ia passando e colocando vírgula e crase. Aí eu fiquei tipo, meu Deus. Mas é o que acontece, porque, cara, a gramática é muito complexa, a gramática é muito ampla, tem muita coisa, muitas especificações, e eu tentei trazer umas coisas essenciais que vão ajudar no dia a dia também, e também na redação, óbvio que essa é a nossa intenção aqui. E a gente não pode mais fazer essa cara depois que a gente estudar vírgula, fazer essa expressão com as pessoas. A gente vai ter outra expressão que vocês vão ver no final. Vamos lá, então. Tá demorando para passar, meu Deus. Afinal, quando que a gente usa vírgula? Alguém tem uma ideia? Assim, alguém quer falar alguma coisa?
Gostaria de abrir o microfone, não sei, falar por chat também. Fiquem à vontade. Samira vai ligar o microfone, André ligou, mas desligou. Não tá saindo só a voz, não sei se você tá falando. Tá saindo bem baixinho. Não é que eu falei que eu tô pensando Ah, ainda. tá. Bom, enquanto vocês pensam, então, talvez seja interessante pensar enquanto a gente vê de fato quando a gente usa vírgula. Então, a gente vai começar com a regra 1 da vírgula. Quando que a gente vai usar a vírgula? Para separar elementos. Isso é óbvio, né? Então, dentro de uma construção textual, a gente vai ter, quando a gente quer elencar alguns elementos, a gente usa a vírgula para separar eles. Então, a vírgula, ela serve para separar dentro da mesma oração elementos que têm a mesma função sintática e que, regra, não sejam ligados pelas conjunções e, nem ou. A gente vai ver que essas conjunções, elas têm umas características próprias para você usar ou não a vírgula junto a elas. Mas de uma forma básica, quando você listar alguma coisa, você vai usar a vírgula entre esses elementos. Então, objetivos, conteúdo, métodos e recursos didáticos compõem o plano. Se vocês olharem de uma forma sintática, pela síntese, né, o que compõe o plano? Objetivos, conteúdos, métodos e recursos didáticos. Isso aqui é o sujeito. Dentro do sujeito, a gente tem vários substantivos, e esses substantivos estão sendo separados por vírgula. Então, regra número 1, sempre que a gente for separar, que a gente for elencar elementos, a gente vai usar vírgula para separar eles. Regra número 2. Depois do vocativo. O que é o vocativo? O vocativo, ele vai ser aquele chamamento que a gente faz. Quando a gente vai falar o nome de qualquer pessoa ou uma entidade, sei lá, Deus, a gente usa vírgula para separar esse vocativo do restante da frase. Então, se você fala Ana, atenda a campainha, toda vez que você fala o nome da Ana, que você escrever, né, uma frase começando pelo nome da pessoa, você vai usar vírgula. Se você trocar esse vocativo de posição, se você colocar ele no final da frase, também vai precisar de vírgula. Então, atenda a campainha, vírgula, Ana. Sempre. O vocativo vai estar sempre, sempre, sempre separado por vírgula. Não existe vocativo sem vírgula. Se você colocar Ana no final da frase e não colocar vírgula, vai ficar atenda a campainha, Ana. Parece que a campainha é Ana, entendeu? Parece que Ana é um adjetivo de campainha, como se fosse um subgrupo de campainhas ali que chamam Ana. Mas não é esse sentido que você quer passar. Então, se você chamou alguém, sempre que chamar alguém, né, nesse sentido, você vai colocar vírgula para separar esse nome dessa pessoa aí. Ou outro nome, sei lá. O nome que eu digo é como você chama aquela coisa. Outra situação que a gente usa vírgula, o aposto. O aposto, não sei como se diz isso aí, ele é como se fosse uma explicação, basicamente. E ele frequentemente vai aparecer entre vírgulas, porque existem várias classificações de apóstolo, e no caso do apóstolo explicativo, que é esse aqui, a gente vai usar ele entre vírgulas. Vão ter apóstolos que vão vir depois de 2 pontos, vão ter apóstolos que vão vir no final da frase, e esses apóstolos aí, eles não vão estar isolados por vírgula, né? Eles vão estar no final da frase, mas separados por uma vírgula só. No caso desse aqui, é um apóstolo explicativo. O que seria? João, o nome, percebe que não é um chamamento nessa frase. Não existe uma vírgula ali, não existe uma vírgula ali porque você está chamando o João. Não. Você está explicando quem o João é. Então, João, professor do ensino médio, entre vírgulas, porque esse é um aposto explicativo, você está explicando quem o João é, está de licença. Toda vez que isso acontecer também vai estar entre vírgulas.
Então, sei lá, Matheus, vírgula, aluno de medicina, vírgula, está cansado. Isso que eu acabei de fazer foi outro aposto explicativo, explicando para quem está lendo quem eu sou. Eu sou estudante de medicina, estou entre vírgulas, essa explicação sobre mim. Isso vai acontecer para tudo que vocês forem explicar, tá? Se vocês quiserem elencar alguma coisa, sei lá, no sentido de um aposto com outros sentidos, como Ana só gostava disso. 2 pontos. Você vai elencar elementos. Você usa 2 pontos. Cadeira, sei lá, ela só gostava de chocolate, fruta e pizza. Coisas bem aleatórias mesmo, mas ela gostava. Tá vendo que esse aposto ele não vai vir entre vírgulas? Ele vai vir depois de 2 pontos. Isso aí, vocês podem... Esses vários tipos de aposto não faz diferença na vida de ninguém. O que a gente mais usa é o aposto explicativo, por isso que eu tô falando dele aqui. Vocês podem pegar na internet e ler os outros tipos, mas assim, se vocês souberem esse, que sempre que a gente usa muito isso na redação, inclusive, já salva a vida de vocês, de verdade. Quarta situação em que a gente usa a vírgula, depois de advérbios sim e não. A vírgula é usada, pode ser advérbios, quando eles iniciam uma oração que atue como resposta. Tá certo, eu tinha lido atenue. Então, alguém te fez uma pergunta, né? No caso, você está mandando mensagem para alguém ali. Isso é uma coisa muito legal, que quando eu estava na época de cursinho, eu não escrevia abreviando nada no WhatsApp. Nossa, eu parecia um professor em um WhatsApp. Eu escrevia tudo certinho, colocava ponto final nas frases, parecia que eu estava sendo grosso com as pessoas. Mas não, eu só não queria me contaminar com essas coisas, sabe? E isso a gente pega o hábito e acaba virando um hábito para tudo. Às vezes você vai escrever, sei lá, às vezes as pessoas vão escrever receituário, tá abreviado, vão escrever na lousa, também abrevia. Isso contamina a mente da gente, então seria bom a gente começar a praticar no nosso dia a dia, fora desse ambiente acadêmico. Então, alguém perguntou para você, você está satisfeito com o resultado? Você vai responder, né? Vocês estão satisfeitos com o resultado? Vocês vão responder sim, vírgula, estamos satisfeitos com os resultados. E só que você vai colocar vírgula só se esse advérbio iniciar a frase, ele tá funcionando como resposta para uma pergunta, ele está começando, ele está iniciando a frase. E se você for responder essa pergunta sem começar com o advérbio, você usar ele no final da frase, você não usa vírgula. Então, estamos satisfeitos com os resultados, sim. Você não precisa colocar vírgula, porque o lugar do advérbio geralmente é no final da frase. Então, toda vez que ele estiver no seu lugar, como se fosse a zona de conforto dele, você não precisa separar ele por vírgula, tá? Quinta situação que a gente usa vírgula, na intercalação de texto. Então, a vírgula vai ser usada para inserir expressões intercaladas de uma oração, bem como orações intercaladas dentro de outras orações. Essa aqui, para mim, é a mais complicadinha da gente entender. Mas olha só. Vi, porém, as opções que eu tinha. Porém, aqui tem uma função adversativa, então ele também vai ficar entre vírgulas. Ele não vai, de forma alguma, obedecer. De forma alguma, é uma locução adverbial, está funcionando ali como advérbio, como se fosse uma situação de causa e efeito, né? Então, ele não vai, de forma alguma, obedecer, separado por vírgula. Se essa de forma alguma tivesse no final, não precisaria. Ele não vai obedecer de forma alguma, porque, como eu disse, o advérbio, a zona de conforto dele é no final da frase. Então, se ela aparece no final da frase, tudo que faz função de advérbio, locução adverbial, oração subordinada, orações subordinadas adverbiais também, quando elas estão no final da oração, elas não precisam ser separadas por vírgula. A atriz, disse o público, atuou com brilhantismo. Disse o público é uma frase dentro de uma oração. Então, ela está separada por vírgulas. E a gente vai ver isso muito em texto literário, a gente vai ver isso em texto jornalístico, também é bastante comum. Então, toda vez que você intercala uma oração dentro de outra oração, você usa vírgula para separar essas orações.
Orações subordinadas adverbiais, foi o que eu disse aqui, ó. A oração subordinada adverbial nada mais é do que uma oração que tem um sentido de advérbio. Então, a vírgula deve estar presente na separação das orações subordinadas adverbiais, especialmente quando elas iniciam a oração. Por quê? Porque se elas finalizam aquela oração, você não precisa usar vírgula naquela situação. Então, foram à praia, embora estivesse mau tempo, que uma oração subordinada adverbial concessiva, porque está falando, é como se fosse uma concessão, todas as vezes que começar com embora, com quanto, mesmo que, ainda que, por mais que, é como se você estivesse abrindo uma exceção ali, né? Mesmo que o tempo estivesse mal, eles foram à praia. Essa é uma oração subordinada adverbial concessiva. E ela inicia a oração. Então, ela vai estar separada por vírgula. Agora, se você colocasse por final, você não precisaria necessariamente colocar vírgula. Foram à praia, embora estivesse mau tempo. O tempo estava ruim, mas eles foram à praia mesmo assim e passa o mesmo sentido. Percebam que vocês não vão isolar uma oração dentro de outra. Vocês vão trocar a ordem delas. Por isso que você usa vírgula. 7. Nas orações subordinadas adjetivas e explicativas. A gente tem dois tipos de orações subordinadas adjetivas, as explicativas e as restritivas. Nas restritivas, a gente não usa vírgula. São situações em que a gente usa vírgula antes do que, aqui nesses casos de orações subordinadas adjetivas e explicativas. A vírgula deve ser utilizada em informações acessórias que ampliam ou esclarecem uma informação, mesmo que podem ser retiradas. Eu não estou conseguindo ver uma parte do texto aqui, mas é mesmo que elas podem ser retiradas da frase, tá? Então, vamos lá. Gregório de Matos, que é a principal expressão do barroco no Brasil, era conhecido como Boca de Inferno. Todo mundo já deve ter ouvido falar dele, pelo menos na escola alguma vez, Boca do Inferno. Mas a aula não é de literatura, a gente está falando de uso da vírgula, e a gente está de frente para uma oração subordinada adjetiva explicativa. O que isso quer dizer? O que esse nome gigante quer dizer? Quer dizer que a gente pega uma oração para explicar uma outra coisa dentro da nossa oração. Como assim? Como assim? Como assim essa bagunça? Nada mais é do que estar explicando quem é o Gregório de Matos. Gregório de Matos, vírgula, que é a principal expressão do barroco no Brasil, que é a principal expressão do barroco no Brasil, explica quem é Gregório de Matos. É como se fosse um aposto, mas vai começar com um pronome que. Então, ele vem entre vírgulas, toda vez que for explicativo. Agora, perceba, se a gente tirar as vírgulas, fica assim, Gregório de Matos, que é a principal expressão do barroco no Brasil, era conhecido como Boca do Inferno. Parece que é a mesma coisa, né? Mas não é. Se vocês tiram a vírgula antes do que, numa oração subordinada adjetiva explicativa, ela vira uma oração subordinada adjetiva restritiva. Você restringe. Passa o sentido de quê? De que existem vários outros Gregório de Matos no Brasil. Como se existem vários escritores com esse nome. Mas vocês estão falando do que é a expressão, do que é a principal expressão do barroco no Brasil. E não é esse sentido que você quer passar. Você quer passar o sentido de que só existe um Gregório de Matos no Brasil e que ele é a principal expressão do barroco, no Brasil. Alguém ficou com dúvida nessa parte? Que essa parte é mais confusa. Ou deu para entender o que eu expliquei ou não? Deu para entender. Deu para entender, né? Outra situação em que a gente usa vírgula. Na omissão de verbos. Eu gosto muito disso aqui, porque isso aqui é muito literário, e eu gosto, como eu já falei para vocês, eu gosto de escrever, então eu uso muito essa função da vírgula aqui. Na omissão de verbos. Então, quando você escreve uma frase, depois você quer escrever uma outra frase com o mesmo verbo que você usou no anterior, você pode usar uma vírgula para ocultar esse verbo e passa o sentido desse verbo perfeitamente. Então, vamos lá. Vamos de carro. Eles, vírgula, de ônibus. Eles o quê? Eles vão de ônibus. Passa uma derivação ali, né? Uma outra conjugação do verbo ir
mas que não altera o sentido da frase. Dá para entender que eles vão de carro, né? Eles vão de ônibus, desculpa. Algumas pessoas vão de carro e outras pessoas vão de ônibus. Vocês podem usar a vírgula, eu acho que não muito na redação nesse sentido, mas é um caso em que se a gente pode utilizar a vírgula para omitir o verbo. Mais simples esse caso aqui. Outro caso em que a gente usa a vírgula, acompanhando o local e data. Não sei se alguém aqui vai fazer outro tipo de prova, alguns vestibulares mais específicos, mas Unicamp, que tem um dia, né, para redação lá, em que eles podem cobrar qualquer tipo de texto, né, desde carta, bilhete, qual que é receita, o que mais tem aí de louco? Texto dissertativo também podem cobrar, enfim, podem cobrar N tipo de textos lá. Isso aqui é mais para quem vai fazer esse tipo de prova. E quando a gente, por exemplo, vai escrever uma carta, a gente coloca o local, e o local ele sempre vai ser separado da data por vírgula. Isso aqui é uma regra básica, mas que eu acho que todo mundo já conhece, todo mundo que já deve ter escrevido uma carta em algum momento da vida. E, inclusive, na carta também tem outro recurso que a gente viu, que é o do vocativo, né? A gente começa a carta lá, vassouras, que dia é hoje? 23 de agosto de 2021, aí coloca o nome da pessoa lá, fulano, vírgula. Porque é como se fosse um chamamento, né? Você está evocando aquela pessoa para conversar com ela ali naquele momento que ela está lendo sua carta. Tá. A gente viu aqui 9 situações que a gente usa vírgula. E o tempo passou razoavelmente até que rápido. E quando a gente não usa vírgula? Muito simples, gente. Já falei sobre isso para vocês na última aula, em que a gente falou de redação e que a gente lê um texto em que tinha, inclusive, este erro aqui de quando não usar a vírgula. A gente tem uma forma direta da oração, que é sujeito, verbo, complemento. Foi até o que a Samira colocou aqui pra gente no chat. E toda vez que esses elementos sempre existem, mas esses elementos, eles têm uma função, eles têm uma relação. Dentro da língua portuguesa, a gente tem uma análise sintática e uma análise morfológica. Quando a gente está analisando sintaticamente uma oração, a gente vai perceber que ela tem esses elementos de sujeito, verbo, complemento, sujeito, verbo, predicativo do sujeito, enfim, seja o que for. Esses elementos, eles estão intercalados, eles estão conectados, eles juntos passam o sentido que aquela oração quer passar para a gente. Então, eles não podem, em hipótese alguma, ser separados pela vírgula. Se a gente coloca a vírgula entre o sujeito e o verbo, cagou a frase. Se a gente coloca vírgula entre o verbo e o complemento, também já dá outro sentido, às vezes pode não dar sentido nenhum, pode ficar um texto completamente desconexo. Então, você nunca vai usar vírgula entre esses elementos. Para isso, a gente tem que saber o que é sujeito, o que é verbo, o que é complemento, você tem que analisar, tem que estudar análise sintática e análise morfológica para entender melhor um pouco disso. Posso até trazer um pouquinho disso nas próximas aulas. Então, vamos praticar. O professor finalizará o plano de aula durante essa semana e professores, pais e alunos se reunirão no auditório da escola. Qual frase está certa e qual está errada? Nas duas situações aqui. Deixa eu tentar achar um lugar para colocar esse chat para eu conseguir ver o que vocês estão falando. Eu quero que vocês me falem qual frase está errada, né? Tem duas frases erradas, tem duas frases certas. E quero que falem por que está errado também. Gostei, Samira, muito bem. A frase do professor ali em cima está errada. Exatamente por isso. O professor finalizará o plano de aula durante essa semana. Quem finalizará o plano de aula durante essa semana? O professor. Então, ele é o sujeito da nossa frase. A gente não pode colocar vírgula entre sujeito e verbo, né? Professor e finalizará. Aí finalizará o quê? O plano de aula, o complemento ali, né? A vírgula, tanto em depois de professor quanto depois de finalizará, está completamente errada, tá? A gente poderia colocar uma vírgula
se a gente mudasse a ordem dessa frase. Olha só, se a gente começasse por durante esta semana, vírgula, o que é durante essa semana? É uma locução adverbial, faz uma alusão a tempo, né? Durante essa semana. Vírgula, o professor finalizará o plano de aula. Está mudando a ordem da frase, não está mais aquela estrutura direta. Você está colocando o complemento no começo da frase, está mudando toda a ordem. Então, quando você troca essas ordens, aí você tem que ficar atento para quando você vai colocar vírgula ou não. Nesse caso, se começasse por durante essa semana, a gente colocaria vírgula. A frase do professor embaixo, a primeira está errada porque não separa o complemento do verbo. Exatamente. Aqui, mais uma vez nessa segunda frase. Verbo, reuniram, reunir-se, reuniram onde? No auditório da escola. Separou o complemento ali do verbo. Professores e pais, tá correto essa vírgula? Tá. Porque você tá elencando, você tá listando pessoas, é como se fosse, estivesse listando pessoas, né, assim, sujeitos não, personalidades, que palavra que fugiu da minha cabeça, estou com a memória péssima. Você está listando, gente, não vou lembrar a palavra. Você está listando professores, pais e alunos. Percebe que é uma listinha, uma pequena listinha ali dentro do seu texto? Você está separando esses substantivos dentro da sua frase por vírgulas. No caso, ali só tem uma vírgula, né? Mas se tivessem mais pessoas participando dessa reunião, aí tivessem outros tipos de pessoas, poderia colocar essas pessoas e separar por vírgulas, certo? Regra número 1 da vírgula que a gente viu. Tá. Outra coisa interessante aqui, ó, no auditório da escola. Também é uma locução adverbial de local. Se você quisesse começar a frase por ela, ó, no auditório da escola, vírgula, professores, pais e alunos se reuniram. Poderia. Mas nesse sentido direto aqui, não, porque você vai estar separando o complemento do verbo. Não ficaria, não seria inteligente utilizar a vírgula, porque estaria errado, né? Não seria inteligente nesse sentido. Depois da explicação, a gente fica assim. Será que a gente está assim já? Parece que passou tão rápido. Eu estou sentindo que eu expliquei muito rápido. Não sei nem se vocês conseguiram captar as informações. Mas será que a gente já pode, né? Mudou aquele meme lá, a gente estava com aquela cara de dúvida. E agora a gente já está todo certo assim para ficar se achando sobre a vírgula? Será? Claro que não, né, gente? Ainda não, ainda não. A gente tem o quê? Casos especiais com a vírgula. Não, André, não acabou. A gente tem alguns casos especiais, e esses casos são os que eu mais gosto. Por quê? Porque são difíceis e dão uma... Assim, quando você usa isso e a pessoa lê aquilo, ela fala, pô, aquela pessoa estudou vírgula, ela sabe sobre vírgula. E seu texto fica mais profissional, ele fica mais, assim, dá uma aparência de uma pessoa inteligente. É isso que a gente quer passar quando a gente está escrevendo para o Enem, né? Que a gente é inteligente, que a gente sabe salvar o mundo em 6 linhas na proposta de intervenção. Você falou? O terceiro exemplo, eu tenho o costume de colocar a vírgula depois do assim. Onde que está esse terceiro exemplo? Ah, tá. Vamos falar sobre isso, então. A minha tela está completamente poluída aqui por várias coisas. Vamos lá, então. Caso número 1, especial da vírgula. Acho que são só 2 que tem aqui. A vírgula antes do e. Geralmente, a vírgula não é empregada antes da conjunção e, bem como das conjunções nem ou, como eu já falei lá. Exceto nas seguintes situações. Quando há repetição da conjunção com objetivo enfático, isso aqui é uma coisa literária. Então, a pessoa lá, ela quer passar a ideia de repetição, né, para enfatizar que ela, sei lá, está cansada, ou que ela fez muita coisa. Então, fiz e mais fiz por todos eles. É uma coisa meio poética, assim, parece ser uma pessoa que está se dedicando muito. Então, ela está enfatizando que ela fez alguma coisa. Então, você pode usar a vírgula nesse sentido. Na redação, acho que a gente não vai usar para, né, porque primeiro que a gente nem fala em primeira pessoa, e isso aqui fica mais para literatura.
Mas se em algum momento, em alguma situação, vocês se questionarem, será que eu uso o e, a vírgula antes desse e? Pense nesses 3 casinhos. Para enfatizar, né, a repetição da conjunção com objetivo enfático, quando os sujeitos das orações são diferentes. Esse aqui é o que eu mais vejo, é o que eu mais penso quando eu me pergunto, será que eu estou usando a vírgula certa antes desse e? Então, Mariana cursou medicina, vírgula, e Marília, jornalismo. Poderia ter até outra vírgula depois de Marília aqui. Você poderia colocar, ó, vamos esmiuçar essa frase aqui, tem várias possibilidades. Você poderia colocar um ponto e vírgula nesse lugar de vírgula aqui depois da medicina. Poderia ser um ponto e vírgula. E poderia colocar uma vírgula depois do jornalismo. Porque você está fazendo aquilo que a gente falou lá, que é ocultando o verbo com a vírgula. Porque a Marília, ela também cursou alguma coisa. No caso dela, foi jornalismo. Então, você ocultou o verbo cursou. Mas você pode colocar uma vírgula. Mariana cursou medicina e Marília jornalismo. A vírgula está ali por quê? Porque quem cursou medicina foi a Mariana. E quem cursou jornalismo foi a Marília. São 2 sujeitos diferentes, são 2 frases diferentes com sujeitos diferentes, não são a mesma pessoa. Então, o e, a vírgula, pode vir antes do e. Deve, né? Vir antes do e nessa situação. Outra coisa interessante sobre a vírgula. Quando você coloca muitas vírgulas, pode ser que o texto fique confuso. Por isso que aqui não tem essa vírgula depois de Marília. Para quebrar essa confusão, vocês percebem que são 2 orações distintas? São 2 frases distintas. Elas não precisam estar juntas para fazer um sentido. Então, você poderia colocar um ponto e vírgula ali onde eu falei. Mariana cursou medicina, ponto e vírgula. Porque elas não têm relação, mas elas tratam, assim, elas trazem uma ideia semelhante. Mariana cursou medicina, ponto e vírgula. E Marília, vírgula, jornalismo. Está se referindo ao verbo cursou que você usou. As orações são separadas por ponto e vírgula porque elas não têm dependência de sentido, mas elas passam a mesma ideia, elas comunicam um fato semelhante. E a terceira situação que a gente pode usar a vírgula antes do e é quando a conjunção transmite um valor de diferença e não de adição. Correu o mais que pôde e ainda assim não pegou o ônibus. Apesar dessa pessoa ter corrido o tanto que ela pôde, ela ainda assim não conseguiu pegar o ônibus. Então, vocês percebem que não passa uma ideia de adição, não soma uma coisa. É uma coisa contrária. Por mais que ela tenha corrido, ela não conseguiu, né? Ele não conseguiu pegar o ônibus. Então, você pode usar a vírgula antes desse e. Deixa eu ver aqui o que vocês falaram no chat. Tem bastante mensagem. Ah, não, é a próxima ministrante, a Laura. Mas o e, nesse caso, não está servindo para separar, não. Eu vejo esse e como aditivo. Explica melhor, Samira, em qual frase você está falando? Na segunda frase. Na segunda frase, vamos lá. Não. O sentido aditivo, assim, a frase depende dele para você entender. Se essa frase tivesse um sentido aditivo, você não entenderia ela sem a colocação da vírgula. Aqui são 2 orações diferentes. Cada uma passa o seu próprio sentido. E se eu falar para você que Mariana cursou medicina, eu não preciso falar mais nada para você. Você entende. Mariana cursou medicina, ok. É fim. Marília cursou jornalismo, fim. Elas não têm uma dependência uma da outra, elas não têm uma adição, você não está adicionando ideias. Você não está, assim... adicionar ideias é adicionar coisas que vão fazer você entender o sentido que você quer passar para aquilo. Aqui não, aqui são 2 situações diferentes que não estão se somando em nada, porque o sentido delas é separado, dá para se entender cada uma cada uma dessas frases. Por isso que você coloca a vírgula antes do e.
entendeu? Se você não colocasse a vírgula antes do E, você passaria um sentido mais aditivo, mais assim, independente. Você conseguiria entender o sentido de cada parte, né, dessa oração, sem a necessidade de que uma se interligue com a outra para você entender plenamente aquilo. Não, você está entendendo plenamente, separadamente cada uma. Deu para entender? E você falou sobre você sempre coloca a vírgula. Deixa eu voltar ali para eu ver. No terceiro exemplo, eu tenho o costume de colocar a vírgula depois do assim. Vamos lá, vamos ver que sentido daria se a gente colocasse. Correu o mais que pôde e ainda assim, vírgula, não pegou o ônibus. Não. Você estaria separando o seu complemento ali. Porque ó, você falaria assim, correu o mais que pôde e ainda assim, vírgula, não pegou o ônibus. Na nossa cabeça, vamos explicar de um jeito que fica fácil de entender. Na nossa cabeça, quebraria esse sentido dessa frase. Porque parece que não pegou o ônibus, é uma frase, ficaria uma frase isolada. Porque a gente tem um verbo, a gente tem um complemento e a gente tem uma negação ali, não pegou o ônibus. Você poderia se questionar ali, quem não pegou o ônibus? Mas ainda assim você entenderia que não pegou o ônibus, ficaria uma oração, uma frase separada. E aquela frase ali ficaria sem sentido algum. Correu o mais que pôde e ainda assim, entende? Quebra o sentido. A gente tem que pensar, assim, um truque que eu uso muito para vírgula é qual sentido daria se eu colocasse essa vírgula que eu tento achar outros sentidos quando eu não consigo achar uma explicação para mim. A gente tem um pernilongo aqui voando na minha cara. Quando a gente não encontra uma explicação, porque o português ele é muito complexo. Aí você vai ficar fazendo uma análise sintática toda hora daquela frase para você tentar entender. Às vezes não consegue, gente. Não dá. Né? Você gasta tempo, você gasta neurônio que você poderia estar gastando com outra coisa. Mas tenta entender, tenta procurar o sentido. Vê se dá um sentido, vê se troca o sentido. Quando troca o sentido, a vírgula está errada. Não pode entrar ali. Calma aí que eu acho que alguém mandou alguma mensagem aqui. Se o assim começasse a frase, é um advérbio. Poderia colocar em conversa de WhatsApp, quando as pessoas usam assim, vírgula, você usa. Né? Ele está começando, mas no meio você está separando está separando, quebrando a sua frase ao meio. Eu tô com delay de pensamento hoje. Tô cansado já. E eu coloquei 2-1. Outro caso especial com a vírgula antes do que. A gente já falou disso. O que ele entra com vírgula, né? Já vi muita gente falar, não existe vírgula antes de quê? Existe vírgula. Ué, aconteceu o quê? Voltei. Acho que a internet tá ruim aqui. Foi mal aí, gente. Eu vou voltar aqui para a apresentação para vocês. Então vamos lá, de novo, voltando ao que eu estava sendo. Vírgula antes do quê? Existe sim vírgula antes do quê. Não é um mito que a gente não coloque vírgula antes do quê. Não, na verdade é um mito que a gente não coloca vírgula antes do quê. Porque, como eu já disse, a gente tem dois tipos de orações subordinadas de adjetivo. A explicativa e a restritiva. A explicativa, que passa aquele sentido de aposto que a gente já viu, vai vir entre vírgulas. Então, toda vez que você for falar, explicar Tá caindo demais. Vocês estão conseguindo me escutar? Eu tô achando que não tem ninguém me escutando. Sim, escutando. Tá. Voltando mais uma vez, espero que isso não caia mais. Toda vez que a gente vai explicar alguma coisa dentro do nosso texto que se referencia a um elemento já citado,
né? No caso ali, Gregório de Matos. Separa por vírgulas. Se você for explicar com que, começar a sua explicação com que, tem que vir entre vírgulas, porque vira uma oração subordinada adjetivo explicativo. Vamos dar outro exemplo? Vamos. Deixa eu pegar alguém aqui. André Campolina, vírgula, que é estudante do Enem para Todos, vírgula, está assistindo a aula de gramática. Que é estudante do Enem para Todos é uma explicação sobre quem é André Campolina. Então, é uma oração subordinada com sentido adjetivo explicativo. Está entre vírgulas. Agora, se eu for fazer um aposto explicativo, André Campolina, vírgula, estudante do Enem para Todos, vírgula, também vem entre vírgulas. Mas você percebe que já não passa mais, já não é mais uma oração subordinada adjetiva explicativa, é um aposto explicativo só sobre quem é André Campolina. É isso que a gente precisa entender, a diferença entre aposto, entre oração subordinada adjetiva e entre a oração subordinada adjetiva restritiva. Restritiva porque restringe. Quando a gente fala em restritiva, é a ideia de você estar restringindo para uma coisa específica dentro de muitas coisas iguais. Se eu falo assim, a minha namorada ou o meu namorado que mora em Vassouras está, sei lá, cansada, né? E não coloco a vírgula, passa o sentido de que eu tenho outros namorados ou outras namoradas e estou me referindo ao que está em Vassouras. Entenderam? Você está restringindo dentro do universo de namorados que você tem o seu namorado de Vassouras. Agora, se você fala o meu namorado, vírgula, que mora em Vassouras, vírgula, você está explicando que o seu único namorado mora em Vassouras. Deu para entender isso? Cuidado com essa utilização da vírgula. Isso é muito importante, isso é muito legal. A gente pega um texto assim que tem isso, uma coisa super inteligente, você fica orgulhoso da galera. André, você falou alguma coisa que não saiu sua voz. Você pode explicar? Tá muito baixo, desculpa, não consigo te escutar. Oi, fala de novo. Ah, então beleza. Fala que eu vou colocar minha orelha perto do som. Posso explicar assim, sobre a parte da oração subordinada adjetiva, explicativa e restritiva? Vou fazer até melhor. Vou abrir aqui um documento no Word, a gente vai escrever nele para vocês entenderem. A gente faz um ao vivo aqui mesmo. Vocês estão vendo minha tela do Word? Então, vamos lá. Oração subordinada, adjetiva, restritiva. Não usa a vírgula antes do que. Aí vamos aos exemplos aqui. Vamos dar um exemplo diferente agora. Meu professor, que é velho, está de licença. Olha lá. Meu professor, que é velho, está de licença. Quando eu não coloco a vírgula antes do que aqui, eu passo a ideia de que meu professor, que é velho, ou seja, dentre os meus professores, eu estou restringindo aquele que é velho, ele está de licença.
Então, quando alguém me fala isso, quando alguém, no caso, me escreve, né? Porque falando não tem como a gente ver essa coisa da vírgula, mas escrito. Eu entendo que, pô, dentre os professores dessa pessoa, aquele professor dela que ela está restringindo, que é velho, tá de licença. Então, essa é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Agora, já na oração subordinada adjetiva explicativa, você usa vírgula antes do quê? Por quê? Porque você está explicando, você já não está mais restringindo. Aquilo já é restrito, né? Na ideia da frase, aquilo já é restrito. Por quê? Tem letra maiúscula. Meu professor, que é velho, está de licença. O que eu entendo com essa frase? Que aquela pessoa tem só um professor, e o professor dela é velho. Deu para entender? Você está explicando sobre a única coisa que aquela pessoa está falando, o professor dela. Meu professor, que é velho, está de licença. Faz a função de explicação. Agora, se eu quisesse fazer um aposto, que nem a gente falou, né? Um aposto vem sempre entre vírgulas. Um aposto explicativo. Eu tiro o que aqui, ó, o que é, né? Perde essa função de oração subordinada adjetiva restritiva e vira um aposto. Meu professor, entre parênteses, velho, está de licença. Velho é uma explicação do meu professor. Só que não faz a função de uma oração, porque a gente não tem um verbo ali. A gente tem só um adjetivo. Então, um aposto explicativo. Meu professor, velho, está de licença. Agora, que é velho, a gente tem uma vírgula e a gente tem o quê? Que é um pronome. Então, que na verdade tem várias funções, né? 300 funções, e essa palavrinha de 3 letras tem. E aqui a gente tem uma oração que faz a função de explicar. Então, ela é uma oração subordinada, adjetiva e explicativa. Está entre vírgulas. Agora, se eu restringo, de novo, voltando à explicação da restritiva, se eu restringo em um universo que existem vários professores, ou seja, uma pessoa que tem aula com vários professores, ela está restringindo, que o professor velho está de licença. Uma dica é, estou explicando sobre aquela coisa entre vírgulas. Pensa no aposto, o aposto explica, então o aposto está entre vírgulas. Oração subordinada adjetiva e explicativa também entre vírgulas. Estou restringindo, é muita coisa, eu quero restringir, não precisa de vírgula, tá? Deu para entender isso? Que bom, fico feliz. Então agora, olha só, o tempo deu certinho. Que orgulho. Agora que estamos aqui, né? Vimos os 9 casos em que usamos a vírgula, vamos até dar uma revisadinha rápida. Separar elementos, então eu elenquei elementos dentro da minha frase, separo eles por vírgulas, eles têm a mesma função dentro da frase. Estão todos dentro do meu sujeito composto, com vários substantivos separados por vírgulas. 2, vocativo. Estou chamando alguém, estou fazendo um chamamento, estou evocando, separado por vírgula, no começo e no final da frase. Aposto, explicativo aqui no caso, João, professor do ensino médio, está de licença. Quem é professor do ensino médio? O João. Então, o professor do ensino médio se refere a João, está explicando quem João é, está entre vírgulas. Se eu colocasse João, que é professor do ensino médio, também estaria entre vírgulas, porque também seria uma oração, porque também seria uma explicação sobre João, mas aí seria uma oração, entraria naquilo que eu falei, oração subordinada adjetivo explicativo. Se eu falo de João, sem vírgula, João, que é professor do ensino médio, sem vírgula, está de licença, eu estou restringindo entre vários Joãos que dão aula, o que é professor do ensino médio está de licença. Acho que isso vocês já entenderam, mas vale enfatizar de novo. Depois o advérbio sim e não. Estou dando a resposta para alguém, estou começando essa resposta, estou começando a frase com a resposta, né, sim ou não, coloco vírgula. Na intercalação de texto, isso aqui é para uma coisa mais literária, mas existem 2 orações, elas estão intercaladas entre elas, e elas não necessariamente estão unidas no sentido, mas elas estão juntas.
A atriz atuou com brilhantismo. A atriz atuou com brilhantismo. Você não precisa falar que o público disse isso, mas o público disse, você quis falar que o público disse, então você colocou entre aspas, porque você está intercalando. Você poderia colocar, a atriz atuou com brilhantismo, disse o público. No final não precisaria de vírgula. Mas você percebe que você trocou a ordem direta? Não está naquelas ordens sujeito, verbo, complemento, sujeito, verbo, predicativo do sujeito. Você está trocando a frase, a ordem dos elementos. Então, você intercala com vírgula, ou é uma oração completamente dissociada, também intercalada com vírgula. Cadê minha seta? 6. Orações subordinadas adverbiais. São orações que fazem sentido de advérbio para a gente. Aqui tem uma oração subordinada adverbial concessiva, né? Eu já falei para vocês, toda vez que começar com embora, com quanto, por mais que, mesmo que, ainda que, é uma oração subordinada adverbial concessiva. As orações subordinadas adverbiais são as mais fáceis, as que eu mais gosto, e porque fazem um sentido de advérbio de uma forma bem longa, é uma coisa bem legal. Então, especialmente, por que não sempre? Porque se ela estiver no final da frase, você não precisa colocar vírgula. Então, especialmente quando elas estão no início, você começou a frase como oração subordinada, você começou o seu texto como oração subordinada adverbial, você vai separar ela do restante por vírgula. Tanto é que você trocar a ordem, você percebe que faz sentido ainda. Você só está, né, mudando os elementos de ordem, que isso também passa uma impressão, né, de conhecimento da língua. Você está invertendo a ordem, você está conseguindo manter com seus elementos gramaticais, no caso a vírgula, o sentido, e está perfeito. Então, isso compactua com a sua inteligência. 7. Nas orações subordinadas adverbial, adjetivo explicativo. Gente, eu expliquei tanto isso. Mas, de novo, estou explicando, e a minha explicação começa com que. Ali vai estar entre vírgulas. Se eu estou restringindo, não coloco vírgula. Restrinjo uma coisa que está no universo, que existem várias coisas iguais. No caso, um nome ali, por exemplo. Uma pessoa, existem vários João, existem vários professores, existem vários Gregório de Matos, e eu quero restringir para o que é a expressão do Barroco no Brasil, eu não uso vírgula. Só que como existe só um escritor que é conhecido como Boca do Inferno, e que era um escritor do Barroco no Brasil, ele já é único. Eu quero explicar sobre essa coisa que já é única. Então, eu coloco entre vírgulas, porque vai ser uma oração subordinada, adjetivo explicativo. 8. Na omissão do verbo, a gente viu até naquela outra frase que daria para fazer também. Aqui, ó, ela fez, aqui nessa frase fez exatamente o que eu falei sobre essa frase aqui. Cadê, gente? Ué. Aqui. Nessa frase da Mariana, cursou medicina, ela fez aqui o que eu falei que dava para fazer naquela lá. Colocar o ponto e vírgula e usar a vírgula depois para colocar o ponto e vírgula entre as orações que passam sentidos independentes e colocar uma vírgula para ocultar o verbo, para omitir o verbo. Fica muito bacana no texto. Local e data, sempre separa o local por vírgula. A gente viu aqui, quando não usa vírgula, sempre entre os elementos fundamentais ali da nossa oração que passam todo o sentido, a gente não coloca vírgula entre sujeito e verbo, entre verbo e complemento. A gente testou e a gente viu os dois casinhos especiais, né? Antes do e, quando a gente tem uma repetição, que quer enfatizar alguma coisa, a gente pode colocar vírgula. Quando a gente fala, né, de sujeitos diferentes na mesma oração, e quando a gente passa um sentido não de adição, mas de contradição, né? Uma ideia ali contrária ao pensamento lógico. A gente pode colocar a vírgula antes do eu. E antes do que, eu já falei. E agora sim, agora a gente pode se sentir como nesse meme aqui, essa foto que virou meme, porque agora a gente tem um conhecimento ali, pelo menos intermediário sobre vírgula. Claro que quando a gente está escrevendo vão surgir várias dúvidas, porque quando a gente está escrevendo a gente não pensa, isso aqui é verbo, isso aqui é complemento, isso aqui é sujeito, a gente só está escrevendo.
Mas uma boa dica para quem tem dificuldade ou para quem não consegue ficar pensando nessa parte mais sintática, né, nessa análise sintática do texto, é poder estudar um pouquinho de morfologia e de síntese. Não sei se é assim que pronuncia, porque faz muito tempo que eu não leio sobre isso. Mas é ler sobre isso e, de uma forma prática, é você ler a sua frase e pensar, com essa vírgula que vai passar que sentido? É o sentido que eu estou querendo passar? É o sentido que que a pessoa que lê, né, vai entender o que eu estou querendo dizer? Meu texto está coerente? Eu não estou gerando duas falas distintas, duas ideias que às vezes nem se complementam ou nem falam a favor do que eu estou querendo dizer? Pensa assim de uma forma mais prática, né, gente? Mas o ideal seria que a gente soubesse todo esse mecanismo por trás da vírgula, porque a vírgula ela pode ser usada de N formas, como a gente viu. Ela é um recurso para N coisas. E também para a gente usar no dia a dia, para a gente se comunicar com as pessoas, né? Escrever e-mail, currículo, a carta de apresentação, essas coisas todas. Tem que ter o texto ele tem que ser dinâmico, ele como se fosse uma dança, a pessoa lê, ela sente que aquilo está fluindo, como se fosse um rio, né? E a vírgula, muitas vezes, quando colocada errada, ela quebra, como se ela fosse várias pedras dentro desse rio que fica todo turbulento. E não é isso que a gente quer passar. Então, se alguém quiser, a aula vai ser disponibilizada também, mas se quiser, posso mandar esse material de alguma forma. E posso mandar também os sites que eu te retirei isso, que pode ter mais explicação lá, mas de uma forma básica. E é isso que eu queria falar sobre vírgula com vocês. E espero que eu tenha ajudado. Agora, eu quero ver se alguém mandou alguma coisa aqui no chat, porque eu não estava de olho. Uma vez que, dado que, tendo em vista que, e entre outros, eu uso entre vírgulas. Vamos lá, vamos pensar numa frase aqui. Nossa, minha hora acabou, mas vamos pensar numa frase rápida aqui. Uma vez que... Depende de onde você vai colocar esse uma vez que. Se começar a frase, sim. Se tiver no começo da frase, você usa vírgula. Se tiver no final da frase, não. Uma vez que fulano fez isso, vírgula... Agora, deixa eu tentar escrever aqui. Não, não dá, porque não dá para compartilhar mais. Mas deu para entender, Samira? Se essas expressões, se você coloca no meio da oração, você vai colocar entre vírgulas. Se você coloca no final, não. Se você coloca no início, sim. Mas eu não imagino uma situação que você vai colocar isso no meio. Acho que nem existe. É no começo ou no final. Só isso de dúvida? Alguém tem mais alguma dúvida? Ó. Deixa eu passar o host. Deixa eu parar de gravar aqui e já passar o host para Laura. Laura, você está aí? Tô aqui.